Você há de concordar comigo que quase tudo que nós fazemos é regido por padrões. E o mercado financeiro também ele é muito peculiar nesse mesmo aspecto. Existe o que nós chamamos de candlesticks, que são aquelas barras, aquelas velas que se formam e formam os gráficos, que muitas pessoas analisam, eu e você talvez façamos a análise para tomar a decisão se entramos num trade ou não. Nós vimos em nossa última aula aqui no canal, falamos sobre candles de reversão. E vimos apenas dois exemplos, nós vimos o martelo e nós vimos também o engolfo. Se você ainda não assistiu nossa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo ou num card aqui em cima para você assistir. E hoje nós vamos continuar falando sobre padrões de candlestick para reversão e vamos trazer mais dois padrões nesta aula. Aprender isso pode ajudar muito você a acertar mais nos seus trades e entender o que está acontecendo por trás de cada vela formada no gráfico. Quer aprender mais? Segue a gente aí. Olá, CryptoPowers, eu sou Gustavo Correia, sou da Power Inc. Trade Análise e trago aqui semanalmente conteúdo educacional para você. Então, gente, já deixa um like aí e se inscreve no nosso canal que não te custa nada. E vamos lá então à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre dois padrões de candles, além daqueles que nós falamos na semana passada. Vou mostrar aqui meu gráfico para você. Você possivelmente está vendo o meu gráfico aí, tá? Nós vamos ver hoje dois padrões de candles, tá? Nós vamos ver os haramis e vamos ver também os dojis, tá? O que é isso, Gustavo? Bom, nós não podemos esquecer, gente, a premissa dos candlesticks, tá? Ó, temos aqui, por exemplo, um candlestick. Eu vou colocar aqui, ó, um paviozinho. Ó, tá? Digamos que aqui nós tenhamos um candlestick, certo? Nós temos aqui quatro premissas do candlestick, que é a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento. Isso pode ser invertido também. Aí a abertura e o fechamento podem também ser invertidos caso o candle feche no negativo, tá bom? Então, fechando essas quatro premissas, nós conseguimos entender aqui a explicação desses padrões. Vamos nos deter primeiramente ao harami. O que significa harami? Bom, harami é de uma palavra japonesa que significa mulher grávida. E o que isso tem a ver com candles, Gustavo? Tem a ver com gráficos. Bem, veja só aqui, ó, que nesse caso, este candle vermelho, né, negativo, formou uma barra dessa amplitude. Mas o próximo candle, ele abriu e fechou, mas o seu corpo, ele não é maior do que o anterior. Ele é menor. Ele é o contrário de um engolfo que nós vimos na última aula. O pessoal deu o nome disso aqui de harami. Por quê? Porque parece que esse candle está grávido deste aqui. Tá bom? O mesmo se dá com um harami bearish. O candle está positivo, mercado subindo, mas o próximo candle forma um candle onde a sua volatilidade ocorreu toda dentro, né, da mesma área do corpo deste candle. Parece que este candle está grávido deste aqui, por isso que é um harami. E existem dois padrões, o harami bullish e o harami bearish. O harami bullish, geralmente, ele vai acontecer, gente, essa premissa é muito importante a gente entender, ela vai acontecer sempre em fundos de mercado ou em zonas suportes. Então, quando você encontrar zonas suportes, zonas de retração, fundos de mercado, e você identificar ali o harami, o harami bullish, né, que é o harami de alta, é muito bom a gente ficar atento, tá? Porque esse padrão, ele geralmente desencadeia um padrão altista. Quando nós vamos encontrar, então, o harami bearish? O harami bearish é o harami que nós vamos encontrar em regiões de topo, tá? Em regiões de resistência, próximas a topo, próximas a resistências do mercado. Quando então lá nós enxergarmos que o mercado está subindo, 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 daqui a pouco surgiu um harami, nós podemos estar atentos, porque poderá nos evidenciar que a força compradora se esgotou, poderemos observar uma reversão momentânea daquela tendência. Vamos ver no gráfico na prática, olha só. Veja aqui, pessoal, que o mercado ele entrou em queda, violando até o suporte anterior. Então aqui é uma zona que a gente pode demarcar como fundo de mercado. O que aconteceu no próximo candle? Veja que o próximo candle formado, olha só, ele formou um candle positivo. A abertura e o fechamento deste candle estão dentro da área do candle anterior. Veja que a abertura e o fechamento, eles não estão abaixo nem acima do candle anterior. É exatamente o padrão do engolfo ao contrário, tá? Que nós já citamos na nossa outra aula. Como é que a gente pode manejar isso aqui? Bom, então a gente pode entender que o mercado cessou a força compradora e que esse padrão é um harami de alta, mas ele
precisa de uma confirmação. Qual é a confirmação? Então você espera esse candle fechar, esperou esse candle fechar e você coloca o trade dessa maneira. Se o próximo candle romper a máxima desse candle aqui, você entra comprado. Então você pode colocar um trade assim, ó. Compra na ruptura da máxima, stop na mínima e o alvo, vamos colocar um alvo aqui, vai dar 2 vezes praticamente o risco, tá? Vou botar aqui, ó. Perfeito? Vai dar 1,5, 1,7 o risco para cima. Vou dar só um exemplo aqui, tá, gente? Alvo, risco, retorno tem tudo a ver com o seu manejo de risco, tá? Tô dando um exemplo. Então, se o próximo candle acionar aqui, vai entrar comprado, alvo lá em cima, stop aqui na mínima. Vamos ver o que aconteceu, se esse Harami de alta realmente funcionou. Ó, então o próximo candle confirmou, entrou no trade e a gente consegue observar aí, ó, que o alvo foi atingido, até andou um pouco mais. Agora fica atento no que acabou acontecendo aqui, ó. Fica atento. Aparece este candle positivo e logo após um candle negativo, mas que o seu corpo está na mesma área, como que dentro do candle anterior. Esse nós podemos dizer que é um Harami de baixa. Poxa, então é um Harami de baixa, ele está num topo. Como é que eu vou manejar esse trade? Bom, ele precisa dar confirmação para provar que é um Harami. Se o próximo candle romper para cima, ele deixa de ser um Harami de baixa, tá? Ele passa a ser aí um outro setup que de outro dia nós vamos falar. Mas se ele romper para baixo, romper a mínima desse candle, nós vamos ter o Harami de baixa ativado. Então, como que nós vamos manejar aí? Bem simples. Se romper esta mínima, nós colocamos o stop aqui na máxima, tá? O stopzinho de 2%. Vamos colocar um alvo de 1 para 1, tá? Ó, alvo de 1 para 1. Saímos 100% no alvo de 1 para 1. Vamos aguardar então para ver se foi ativado ou não o trade. Ó, o próximo candle ativou o nosso trade. Ó, e ele acabou por atingir todos os alvos. Bom, então agora nós vamos ver o segundo padrão de candle, que se chama Doji. O que é o Doji? Bom, o Doji é esses candles que vocês estão vendo aqui, pessoal, que podem se apresentar de várias formas, tá? O Doji, ele tem máxima, mínima, abertura e fechamento igual todos os outros candles, ninguém pode escapar desse padrão. No entanto, a gente vê que o corpo do Doji, ele é muito pequeno, tá? Ele é bem estreitinho, olha só. Ele pode ser um candlezinho singelo, como esse aqui, pequenininho, ou pode ser um que tenha grande pavio sobrando em cima e embaixo, com um pequeno corpinho. E esse candle, ele está nos dizendo que o preço ele teve alta volatilidade naquele tempo gráfico. Ele subiu muito, desceu muito, mas nem compradores nem vendedores prevaleceram ali. Na verdade, foi um equilíbrio, foi quase que um 0 a 0. Então, demarcou ali grande volatilidade naquele momento, deixou pavio para cima e pavio para baixo e um corpo indefinido, só uma barrinha. E vamos ver que ele também é uma figura de reversão que nós vamos encontrar no gráfico em algumas vezes. Mais uma vez, o Doji de alta, ele vai aparecer no fundo de mercado. Temos que procurar ele apenas em fundos de mercado. Se ele aparecer lá no fundo, apareceu um Doji, a gente tem que ficar atento para a compra. Se lá em cima, no topo, apareceu um Doji, a gente tem que ficar atento para a venda. Vamos ver isso no gráfico. Olha aí no meu gráfico, pessoal, você está vendo aí que o mercado ele acabou formando este tipo de candle que nós sabemos que é um Doji pela sua característica. Sobrou pavio para cima, sobrou pavio para baixo e ele tem um corpinho ali muito estreitinho, nem vencedor, não houve vencedores, nem comprador, nem vendedor, foi quase que um 0 a 0, tá? Então se formou esse padrãozinho aqui. Lembrando, gente, que padrões de candle dificilmente são perfeitos como no livro, tá? Tem gente que vai achar que esse corpinho aqui tem que fechar exatamente no meio da barra. Nem sempre isso vai acontecer, tá, gente? No livro tudo é padronizado e perfeito, mas na realidade, na vida real, no trade, a gente às vezes tem que olhar para eles ali e saber interpretar. Então aqui nós temos um Doji, como é um fundo, um Doji de alta. Como que a gente maneja um trade desse? Bom, a gente vai precisar da confirmação. Qual é a confirmação? Próximo candle. Se o próximo candle romper essa máxima, nós botamos um stop aqui na mínima ou no fundo, tá? E colocamos um risco para cima. Ó, vou colocar o stop aqui embaixo, tá? Próximo ao fundo. E vou tentar fazer aqui, ó, um trade 1 para 1, tá? Vai ser aqui, ó, exatamente um trade 1 para 1. Pode até ser mais, mas vou deixar só aqui como exemplo. Olha só. Puxa vida. O próximo candle formado, ele já ativou e já deu alvo, gente, tá?
ele já deu alvo. Qual é o bom do doji? O bom do doji é que às vezes, dependendo do tamanho que ele se forma, você pode ter um stop pequenininho. Eu botei o stop aqui no fundo, mas a gente pode às vezes pegar e botar o stop mais curtinho, né? Aí no caso aqui teria sido um risco de 1.7 para 1, né? Olha aqui o tamanho dessa barra que formou. Agora dá uma olhada nesse outro exemplo que vai ser de um doji de queda, um doji de baixa. O mercado subiu bastante e olha só o que se formou aqui. Perfeitamente um doji, né? O corpinho bem pequenininho, sombra para cima, sombra para baixo. Como é que a gente pode fazer esse trade? Ó, se o próximo candle romper para baixo dessa mínima, nós podemos entrar no trade, botamos o stop um pouco mais ali em cima. Ó, o stop ali em cima. E podemos pôr o nosso alvo, vou colocar um alvo 1 para 1 aqui também, de novo, tá? Ó, 1.7, 1.7. Vamos ver se a próxima barra vai ativar. Ó, próximo candle ativou o trade, ativou o doji de baixa. E foi lá dar o nosso alvo. Então você deve ter reparado aí, pessoal, que esses dois padrões de candles que nós vimos, né, que é o Harami de alta e de baixa e o doji de alta e de baixa, eles aparecem especificamente ou em topos de mercado próximos às resistências ou em fundos de mercado próximos aos suportes. Nós não podemos sair catando doji e Harami no meio do caminho, tá? No meio de uma tendência, tá? Porque a gente pode ser facilmente armadilhado. Então vamos procurar sempre por padrões de reversão. E esses padrões de candle de reversão, o doji e o Harami, podem ser facilmente encontrados em qualquer tempo gráfico. Quanto maior o tempo gráfico, mais poderoso é o sinal de entrada para você. Pessoal, você sabe que dá trabalho fazer vídeos de qualidade como esse, por isso eu peço para você já deixar o like aí, se inscreve no nosso canal. E se você ainda não nos segue, pessoal, segue a PowerInc no Instagram e também no nosso grupo free do Telegram. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Não esqueça de assistir a aula número 1, caso você ainda não tenha assistido sobre candles de reversão. Assiste lá e deixa o seu comentário aqui sobre o que você achou dessa aula, se você achou legal, se você vai aplicar isso no seu trade, se você já está aplicando. Comenta aqui para a gente aprender junto. Espero ter ajudado você. Agradeço sua atenção. Um abraço. Até mais. Fui.